Olá pessoas, tudo jóia? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Raniri, estou na área mais uma vez com vocês. E o nosso vídeo de hoje não poderia deixar de ser diferente, é sobre o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Pois é, o que representa o Dia da Consciência Negra? De onde surgiu o Dia da Consciência Negra? Qual a importância da consciência negra? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Essa data, o 20 de novembro, ela é uma data que lembra o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos líderes dos diversos quilombos que havia na região de Palmares, certo? Que fica entre o estado do Pernambuco, o estado da Bahia, a região que nós chamamos de Serra da Barriga. E por que eu estou dizendo que ele é um dos líderes de Palmares? Ele tem a maior representatividade como líder. Mas eu acredito que nós, se queremos fazer uma história real, é importante nós destacarmos que Palmares não tem só Zumbi como seu grande líder. Teve grandes lideranças como Ganga Zumba, mulheres como a Cotirene, como Dandara, que lideraram Palmares, que não era um único quilombo, mas sim uma série de quilombos que durante o século XVI e XVII fez a liderança, a resistência contra a nefasta escravidão do Brasil colonial. Ali, negros fugidos buscavam abrigo para se proteger da escravidão, contra o assédio de senhores de engenho, de milícias holandesas, de milícias portuguesas, que visavam destruir Palmares. E isso então foi trazido recentemente, acredito que no final do século XX, para que possa simbolizar a resistência negra, a consciência negra, o papel do negro na história do Brasil. Afinal de contas, nós não podemos falar de história do Brasil sem falarmos do negro, do papel dele na construção social, política, econômica e principalmente como sendo aquele mais explorado, aquela mão de obra trazida à força, o maior projeto de imigração involuntária, de imigração forçada, que foi a vinda desses negros de aproximadamente, alguns falam inclusive em 10 milhões, alguns falam em 5 milhões, mas não é menos do que 5 milhões de pessoas trazidas à força, atravessando o Oceano Atlântico, vindo para o Brasil. Isso é lamentável e muita gente acha que é uma grande bobagem o Dia da Consciência Negra, e não é uma grande bobagem mesmo, gente. É importante que nessa data nós possamos ressaltar a desigualdade, a injustiça histórica que o povo negro sofreu e sofre no Brasil, e sofre demasiadamente. Mesmo passando 131 anos da abolição da escravidão, que durante muito tempo foi comemorada como 13 de maio de 1888, dia que a princesa Isabel libertou os negros. Ora, gente, isso é uma grande bobagem, é um grande equívoco. Muitas e muitas foram as promessas de liberdade, desde a Lei Feijó de 1831, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, até que não teve mais como se fazer a manutenção da escravidão, e a princesa Isabel, tentando salvar a monarquia brasileira, decadente monarquia brasileira, ela assina a Lei Áurea. Revista a história, os historiadores perceberam que não, isso daí não pode ser um marco, uma liberdade concedida pelo europeu, pelo opressor, por aquele que sempre foi favorável à escravidão e de uma hora para outra virou bonzinho. É muito esquisito, é muito estranho isso. Parece até o STF brasileiro, né? Prenderam Lula, agora soltaram, resolveram que estava errado. Tem coisa estranha no ar aí, no mínimo tem coisa cheirando mal. Então a gente não pode ser ingênuo em relação a isso. Mas eu quero destacar fundamentalmente a questão que o Dia da Consciência Negra deve ser um dia de muito combate ao racismo. Para quem não acredita que há racismo no Brasil, tem aqui uns depoimentos que eu acho que vocês vão gostar de assistir. Dá uma olhadinha só. Consciência, dia de reflexão, dia de respeito, acima de tudo, dia de resistência. Enquanto uma cor valer mais do que qualquer outra coisa, acredito
que não vai valer muito a pena. Resista. Consciência, reflexão. Para quem não acha que existe racismo no Brasil, gente, por favor, está extremamente equivocado. Certa vez, o meu cunhado, um grande percussionista, ele é de religião de matriz africana, é negro, trabalha muito a cultura negra, respeita muito a questão da negritude, sabe se colocar enquanto um negro que luta pelos seus direitos, pela igualdade, pela justiça, tem muita consciência disso. Ele uma vez me disse: Hanir, só sabe de fato o que é o racismo quem tem a pele negra. Eu tive que me calar, porque embora pode até não parecer, mas eu sou de matriz africana. Do lado da minha mãe, a minha família é de origem negra, do lado do meu pai, de origem italiana. Por isso que eu fiquei essa coisa mestiça, esse ser mestiço de olhos azuis. Se o cabelo crescer, fica igual do Marcelo D2. Trabalho com isso, porque quando eu era moleque eu gostava e gosto muito de rock and roll até hoje. Eu queria ter o cabelo liso, americanos, europeus, e meu cabelo, armava pra cima. Era um horror. Até que um dia apareceu um cara chamado Marcelo D2 e disse: não, cara, vamos valorizar, o cabelo é assim mesmo, o meu cabelo é crespo, o meu cabelo é pichain, e é isso aí. E felizmente hoje, acredito que o negro está começando a buscar o seu espaço, a lutar pelo seu espaço, mas ainda é muito pouco, muito pouco. Uma vez que a população brasileira, segundo estimativas do IBGE, ela tem 54% do seu povo de origem africana, de etnia negra. E onde é que está a representatividade desses negros? Nós não vemos isso na política. É até meio curioso, assim, tem um filme chamado Carandiru, que a foto de capa do filme era os presidiários tudo assim, sentados, agachados, assim, só de cueca. Tu via assim aquela multidão de cores pardas e negras. E aí o Congresso Nacional, quando aparece na televisão ou a gente vê alguma coisa, tu vê aquela multidão de peles claras. Que coisa curiosa isso! Onde é que está a representatividade do negro no Congresso Nacional? Onde é que está a representatividade do negro na medicina, dentro dos tribunais de justiça enquanto juízes, desembargadores? Onde está a representatividade dos negros em relação aos professores universitários? E eu cito, inclusive, dentro das próprias escolas privadas. Dá uma olhadinha quantos professores negros tem na tua escola se tu estuda numa escola privada. Dá uma olhadinha quantos colegas negros tu tem. Nós percebemos que é uma quantidade muito pequena e que esse negro ainda não se faz realmente representar conforme deveria ser representado. E é para isso que o Dia da Consciência Negra serve, para que nós tenhamos a noção, para que nós tenhamos a reflexão, para que nós tenhamos a solidariedade, para que nós tenhamos a decência de debater o racismo. Enquanto o racismo não for debatido no Brasil de maneira séria, nós não vamos conseguir vencer essas desigualdades. Sim, temos muitas desigualdades e principalmente muito racismo. E um dos grandes problemas do Brasil é nós não debatermos o preconceito e o racismo, porque apesar do racismo existir muita gente maquia, traveste a ideia de racismo. Tipo, não tem racismo no Brasil. Não, o brasileiro não é racista. Gente, o brasileiro é racista sim. E precisa ser debatido o racismo. Precisa ser debatido a valorização, o respeito entre a cultura negra, o seu cabelo, a sua forma de vestir, a sua religião. Nós estamos vivendo um momento da história do Brasil em que muitos que se dizem cristãos, que o princípio do cristianismo é amar ao próximo, não está acontecendo. O que está acontecendo? É o preconceito à religião de matriz africana, é o nojo, muitas vezes beirando o ódio de que isso é coisa do demônio, isso é coisa que suja a rua, que estraga o veraneio, que estraga as praias, e não há o respeito à religião de matriz africana. Isso precisa ser mudado, isso precisa ser debatido. Aliás, durante a gestão passada, se não me engano, na gestão do governo Lula, foi
elaborado uma lei em que deveria ser debatida nas escolas a questão da cultura africana, da cultura indígena. Isso se tornou obrigatório no currículo escolar. Mas isso parece que entrou num ouvido e saiu no outro. Eu sou professor há 20 anos. Raras foram as reuniões pedagógicas em que se propôs se conversar sobre isso. Muitas vezes que se conversava sobre isso, dizia que era assunto de comunista, de esquerda, assunto de comunidade, e não dizia respeito à escola. Obviamente que eu não estou falando das instituições, eu estou falando de discursos que nós vemos na televisão, que nós vemos entre a população, porque afinal de contas parece que não tem grandes preconceitos no Brasil. E nós sabemos que existem sim grandes preconceitos no Brasil, e isso é levado fundamentalmente para dentro do próprio inconsciente do negro, porque muitas vezes esse negro não se acha capaz. Muitas vezes ele acha que ele não tem a menor condição de perceber um mundo, de viver um mundo fora da periferia. Ele não consegue perceber que sim, ele pode ser um juiz, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser um professor, ele pode ser um empresário e, por que não, até mesmo um presidente da República, um senador da República, um deputado, um governador. Óbvio que ele pode, mas essa realidade para ele é extremamente distante. Por quê? Porque esse legado escravocrata de que o negro trabalhava de graça, o trabalho forçado, isso está no inconsciente coletivo, sim, está no inconsciente brasileiro, em que esse negro ele tem que trabalhar lá na praça de alimentação, no máximo trabalhar na loja do shopping, no máximo ele trabalhar em um emprego de subserviência, mas não de chefia, não um emprego de destaque como cientista. E pode parecer que nós não pensamos assim, mas pensamos sim. Isso está no nosso inconsciente, isso está dentro da nossa realidade. E é importante que nós possamos pensar e refletir sobre isso, que nós possamos respeitar a diversidade, que nós possamos respeitar as culturas de matriz africana, a capoeira, a religião, ou seja, o candomblé, a nação, que nós possamos respeitar a musicalidade do negro. E eu quero finalizar falando dessa musicalidade, porque se não houvesse a musicalidade do negro, provavelmente nós teríamos estilos musicais extremamente minúsculos. Porque se hoje tu ouves rock and roll, funk, jazz, blues, samba, axé, tudo isso são músicas criadas a partir da essência da música negra, a partir da musicalidade do negro, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no translado, nos porões dos navios negreiros que aportaram na América Portuguesa, na América Espanhola ou na América Saxônica. Esta é a história do negro. É para isso que serve o Dia da Consciência Negra, para que nós, enquanto sociedade, possamos nos unir. Sejamos loiros de olhos azuis, mestiços, negros, japoneses, não importa. O que importa é a solidariedade entre os povos, é o respeito entre os povos. É assim que nós vamos construir um mundo melhor. E não podemos esquecer que esse canal é feito para a construção de um mundo melhor. Tá certo? Se você gostou aí, deixa o seu like aqui embaixo, dá o seu joinha, se inscreve no canal. Agora tem aqui na pontinha aqui, tu pode clicar no botãozinho para se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber novos vídeos, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, pela sua assistência. Debata, deixe os seus comentários aqui embaixo também, para que a gente possa continuar essa conversa. É muito importante para a gente crescer como cidadãos, como seres humanos. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, valeu!